compartilhar. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, eu acho que é o primeiro do ano só com nós dois, né? Sim, é verdade, é o primeiro do ano, só motiva debate, né? Porque a gente teve já duas convidadas, né? A Simone Biangolino e a Marinice Machado. A Simone falando sobre a psicologia no ambiente hospitalar e a Marinice falando sobre a campanha do Janeiro Branco. E hoje a gente vai debater aí, discutir se uma pessoa em paz consegue ser criativa. É um desafio aí pra gente pensar junto. Bom, eu não posso deixar de falar que sempre que os temas são sugeridos por ele, são bem mais polêmicos. Né? É porque, veja bem, vou até me explicar por que eu pensei nesse tema, né? Melhor dar uma justificada aí. Em outubro do ano passado, eu escrevi um texto em que o título era Não Me Deseje Paz. E esse texto rendeu uma polêmica. Verdade. Algumas pessoas eu acho que não gostaram muito do texto e eu achei interessante a repercussão que isso causou. Ah, olha lá quem tá lá. Hoje chegou no horário, né, mãe? Boa Muito noite. Bom. Boa noite, Neinha. Então essa repercussão toda me chamou a atenção porque eu percebi que algumas pessoas tiveram uma reação até que eu desconfio que foi um pouco irritada, um pouco frustrada, porque eu lembro, quase indignadas. Como assim, né? Que absurdo não querer que deseje paz. Vai ter paz sim, e se reclamar vai ter em dobro. E eu achei muito curioso essa reação, essa quase revolta com esse texto que eu escrevi em outubro. Só que aí tivemos várias coisas para falar, muitos convidados para receber, e esse tema foi ficando para depois. Mas hoje a gente resolveu já começar, né, a primeira live, nós dois, com esse tema que eu acredito que pode ser interessante para a gente pensar na nossa relação com a vida, né? E a gente queria começar perguntando e pedindo, claro, que curtam e compartilhem, por favor, mas perguntando para você que está assistindo, foi o que vocês acham? Paz, né? Isso aí. Foi a concepção de paz porque, bom, para começar, eu acho que se a gente estiver diante de 10 pessoas, é muito provável que a gente tenha 10 respostas diferentes. Então, para que a gente possa ter um bom conteúdo de debate aí com vocês, queria ver se vocês podem contribuir dizendo pra gente o que vocês pensam sobre o que é paz. A nossa live de hoje é uma pergunta, né? Se é possível uma pessoa em paz ser criativa. É o desafio aqui de hoje, de tentar pensar sobre isso juntos. Mas fica mais fácil se a gente tiver uma base, tanto do que é paz, tanto do que é criatividade. Porque parece tudo muito simples, né? Mas se a gente investiga esses conceitos, a gente vê que tem ainda contradições. Você vive em paz? Não. Eu deixei de viver depois que eu virei seu sócio. Graças a Deus, né? Então, sinal de que eu tô te fazendo um bem enorme, certo? Eu acho que aí já é uma boa polêmica, né? A paz é um bem? Rapaz, você tá empolgado hoje mesmo, hein? Quando é só a gente, que não tem muita formalidade, então eu meto o pé na porta. Tô vendo. Então, a paz é um bem? Porque as pessoas tendem a colocar a paz como sempre algo bom. Ela tá sempre no campo das qualidades boas. E eu não vejo desta forma. Então, respondendo a sua pergunta, eu não estou em paz, graças a Deus. Desde o dia 7 de agosto de 2016 acabou com a minha. Então, foi você que procurou por isso. Sinal de que a sua paz não estava te deixando tão confortável. Muito legal. A minha paz estava me incomodando. Paz incomoda, será? Essa é uma boa pergunta. Olha só, para dividir um pouco, o que eu andei lendo aqui sobre paz? Eu achei um texto do frei e professor Alfredo Manissa, da Universidade Católica de Moçambique. Ele fala sobre paz e ele dá um conceito interessante, né? Assim como exemplo, de que na paz romana, na época que Roma era um império, sim, eles entendiam que paz era domínio e controle. Ou seja, a partir do momento que você tem um império que controla todo mundo, há paz porque você tem uma lei ou uma regra que, isso está errado, isso está certo, quem manda sou eu, acabou. É quase que a paz ali se torna um contrário de guerra. Isso. Exatamente.
Então ele deu isso como exemplo, eu achei interessante. Será que essa é a paz que você busca, ou que eu busco, ou que você busca? Neinha já começou ali, ó. Vamos dar boa noite pro pessoal que tá aí? Pra ela eu já dei, né? Porque eu não consigo controlar minhas emoções. Thaís, sua esposa. Beijo, amor. Luane Figueiredo, boa noite, Luane. Juliana Souza. André Almeida. Caramba! E 2 pessoas já fizeram um comentário aqui. A minha mãe disse que para ela a paz é um bem. A Simone Terra, paz, segundo um grego, zen, aí, é ausência de desejo. Boa, Simone. Simone sempre agraciando a gente com bons comentários. E ausência de desejo é bom? Eu vou falar o que a gente estava conversando aqui há pouco tempo. Eu ando me aventurando bastante sobre o nosso querido Freud. E é lógico, perto desse cara aqui eu ainda tenho muito que aprender em relação à psicanálise, mas eu venho buscando. E, bom, baseado nessas coisas que eu venho estudando, quando eu ouço viver em paz, quando eu ouço ausência de desejo, os meus ouvidos escutam doença. Eu ouço isso como uma pessoa doente mesmo, porque a ausência, o desejo nos move, o desejo nos aponta os caminhos para que a gente busque a realização dos mesmos. E eu escrevi, vou falar do texto que você escreveu, há pouco tempo eu também escrevi um texto que falava sobre isso. Uma pessoa sem desejos, bom, desconfia, porque será que não tem ali uma depressão? Será que não tem ali alguma psicopatologia? Bom, pelo menos é uma coisa a se pensar. O que você acha? Eu acho que a gente pode entrar... Eu posso te responder daqui a pouco? Olha, eu fico até com medo, mas vai lá. É porque eu concordo plenamente com isso. Claro, estamos falando dentro de uma visão embasada na psicanálise, né? Só para esclarecer qual é o nosso ponto de vista. Mas seguindo aqui o Alfredo Manissa, ele usa o Santo Agostinho como referência para falar de paz. Claro, ele é um frei. Logo, ele está sempre associando paz com algum sentido de algo superior. E é uma leitura rapidinha. Agostinho salienta que o bem a que chamamos paz, tal que nas coisas humanas não é possível desejar outro mais alegre ou mais útil. Todavia, embora se trate de um bem universalmente desejado, ele permanece sempre um desafio porque está frequentemente ameaçado pela expansão contínua das paixões e desejos mesquinhos. Nossa! Portanto, a educação deve ajudar os seres humanos a tomar consciência daquele princípio interior presente em cada ser humano, que diz: evita o mal e faz o bem. A autêntica paz jorra da aplicabilidade desse ditame moral, pois, na verdade, quem procura o bem do outro supera o mal do egoísmo e se torna arauto da concórdia e da paz. Alguém ficou mais em paz depois disso? Porque eu tô aqui suando. Claro, com todo respeito a uma visão professor, mas, lógico, essa é uma visão mergulhada num olhar que tem um fim espiritualista, religioso, uma conexão com um bem maior, que é o princípio que rege esse conceito de paz. Olha, a gente realmente tacou fogo no negócio ali e já as perguntas estão vindo já mais rápidas do que o normal. Bom, a Simone, ela completou ali depois do comentário dela que o desejo também escraviza. Muito. E a Evelyn Alves, boa noite. A paz interior ou paz mental é um coloquialismo que se refere ao estado de se estar mentalmente ou espiritualmente em paz, com conhecimento e entendimento para enfrentar desacordos ou estresse. Eu estou nessa vibe de paz. E a minha mãe perguntou: quer dizer que eu não posso ter desejos e querer paz? Pode tudo, Neinha. A questão é conseguir. Esse é o ponto. Só para não perder o fio da meada rapidinho, porque a Simone fez uma provocação que eu gostei muito, né? O desejo também escraviza. Eu diria
que é uma questão para a gente pensar, né? Desejo escraviza? Eu não sei se a resposta assim é a mais correta, Simone, porque eu tendo a concordar, mas com algumas ressalvas. Porque, primeiro, dentro de um olhar psicanalítico, o desejo é a condição de existência. Portanto, ou já somos escravos, ou é só uma condição que, dependendo do uso, podemos sim dar poder a um outro e aí nos tornarmos escravos. Então eu não sei se em si o desejo escraviza ou se depende desse poder que a gente dá ao objeto de desejo. Porque se a gente faz um pequeno recorte e pensa em alguém que precisa comprar para poder se sentir bem, ele está escravizado. Sim. Ou precisa fumar, ou beber, ou. Ele pode estar se tornando um escravo, mas o problema está no desejo? Na capacidade de desejar? Eu acho que não. Eu acho que se tornar escravo... O que ele faz com o desejo? Se tornar escravo é uma renúncia à sua capacidade de desejar. Boa reflexão. Esse é o ponto. A hora que eu defino que só algo me satisfaz, ferrou. Eu acabei de dar a algema, né? Botar a algema e dar a chave. Não querendo puxar essa linha pro meu lado, mas pensando na dependência química. Inicialmente você pode falar sobre um desejo, mas será que já com uma doença instalada no indivíduo, você continua de fato desejando aquilo? Será que você não fica de alguma forma escravizado quando na verdade o seu desejo é parar de ter aqueles prejuízos causados por determinada substância? Porque o conceito de desejo, ele está na transitoriedade, ou seja, nada é para sempre, né? Você quer muito hoje comprar uma camisa, amanhã você usa essa camisa e quer comprar agora um anel, ou quer simplesmente não comprar nada e curtir sua rede na varanda e ficar lá balançando. O desejo, ele está sempre mudando de objeto. A hora que ele se fixa a um objeto, a gente está doente. Então a escravidão, pelo menos da maneira como eu estou entendendo, Simone, ela é algo doentio no sentido de sofrimento, de não ser saudável, e que acontece na renúncia à sua capacidade de continuar desejando, né? Você está fixando seu desejo, a libido, num único objeto. E aí a gente está no campo ou das compulsões ou dos vícios, né? Como ninguém até agora respondeu o que eles entendem como paz, eu vou dar uma polemizada mais uma vez. Eu lembro que no seu texto, ao falar sobre paz, você citou a possibilidade de estar num lugar tranquilo, ouvindo barulho de pássaros. Mas eu confesso para você que se eu pudesse dizer os momentos que eu me sinto em paz, é quando eu estou no meio da muvuca, quando eu estou no meio do barulho. Na bateria de escola de samba, né? Isso. Quando eu estou justamente nesses momentos em que você citou no texto, se eu estiver do lado de uma cachoeira com a aguinha caindo, barulho dos pássaros, isso para mim é um tormento. Eu imagino, vai ser um pouquinho agitado, né? Sábado, por exemplo, a gente estava fazendo, a gente está fazendo um curso e no intervalo desse curso, de algum momento ele percebeu, a gente tinha acabado de almoçar, vamos dar uma volta porque eu estou percebendo que você já está há muito tempo quieto. Então, ele fica se mexendo, gente. Aí ele fica parecendo um passista de escola de samba. Aí eu falo, vamos andar para gastar essa energia, porque aí ele é calma, senão ele fica nervoso. Mas brincadeiras à parte, é importante pensar nessa forma de singularidade do que é paz para cada um mesmo. Porque eu tenho isso em mim, mas de repente, ouvindo o que a minha mãe, lendo o que minha mãe trouxe, para ela talvez seja justamente o contrário. Mas olha só, a leitura que eu estou fazendo da sua fala é que você está associando paz com satisfação. Na verdade, eu só estou me recordando daqueles momentos que você citou no texto. Sim. Para poder trazer aqui... Fez um antagonismo, de que um local tranquilo para você não te traz paz, mas um local como Vuca te traz paz. Mas essa paz é uma pergunta porque foi o que eu entendi e porque é onde eu quero chegar também, né? Uma pergunta indutiva. Ela não está associada a um grau de satisfação, de estar se sentindo bem com as pessoas, ou com aquele ambiente, ou com...
É uma paz sem satisfação? É essa a pergunta. Existe paz sem satisfação? Não sei. Porque a Evelyn, ela fez um comentário que ela tá nessa vibe paz e amor, né? Você tem como só ler aí pra mim, que eu tô sem recurso aqui hoje? Paz interior, paz mental é um coloquialismo que se refere ao estado de se estar mentalmente ou espiritualmente em paz, com conhecimento e entendimento para enfrentar desacordos ou estresse. Eu estou nessa vibe de paz. Ok, ela está dizendo que paz é uma capacidade de lidar com as adversidades. Eu estou fazendo um resuminho aqui para poder render a conversa. Mas isso é estar em paz? Eu precisaria atendê-la no consultório para poder responder. Não estou perguntando para a Evelyn em si. Eu estou perguntando para todo mundo, né? A Evelyn pode definir que isso é paz para ela. De forma alguma a gente vai questionar isso. Eu estou questionando se essa ideia de paz, ela realmente está falando de paz ou está falando de outra coisa? Será que não é simplesmente mais uma capacidade de aceitação? Uma capacidade de, bom, isso é como é e eu não vou arrancar meus cabelos por isso. Isso é paz? Pode ser. Mas é isso que é paz? Porque certamente a sua aceitação envolve que você está sublimando alguma coisa. O que é ótimo. Ou seja, eu não vou me irritar com isso porque eu vou me divertir com outra coisa. Vou dedicar minha atenção a outra finalidade que para mim tem mais valor. Perfeito. Isso é negociar. Você perde aqui e ganha lá. Mas isso é paz? Negociar, o ato de negociar, ele é um ato pacífico? Polêmico, hein? Será que é? Freud dizia que se tem duas pessoas concordando sempre com tudo, é sinal de que uma está pensando pelas duas. Sim. O que não quer dizer que a gente tem que sair na porrada. Mas em algum ponto há uma discordância, em algum ponto alguém quer algo que é diferente do que o outro quer. E isso faz parte da convivência. E conviver por si, se tem que negociar, se tem que fazer valer sua vontade às vezes, engolir sapo, ceder, já não me parece uma atitude muito pacífica. Bom, eu estava deixando um pouco mais para depois, mas é possível viver em paz? Vamos lá, cada um tem a sua resposta e a gente vai respeitar, mas o nosso papel aqui é provocar. Em 1929, Freud escreveu um livro, um texto, chamado Mal-Estar na Civilização ou Mal-Estar na Cultura. Sim. E aí ele fala que para conviver, para estar em grupo, a gente precisa fazer renúncia. As coisas não são como a gente quer, né? Não só no sentido de lei, de lei da Constituição, não estou falando desse tipo de lei jurídica. Eu estou falando de que para você estar junto com alguém, você tem que engolir sapo. Sim. Não vai ser tudo do jeito que você quer, na hora que você quer, enfim. E ele já pontua que a agressividade seria um poderoso obstáculo à civilização. Aí entra a minha pergunta. Até inclusive eu fiz um stories ontem para hoje sobre sarcasmo e eu perguntei para onde você canaliza sua raiva. Então a pergunta que eu estou fazendo é essa. É possível conviver sem sentir essas coisas como raiva, agressividade, desilusão? As palavras que eu costumo utilizar, principalmente nos textos que eu escrevo, isso faz parte do pacote viver. Acho que isso tudo tá inerente à condição de vida, à condição humana. E aí tem uma parte que eu acho muito legal. Em 32, Einstein, né, o físico, enviou uma carta a Freud com o título Por que a guerra? Eu também li essa parte. E ambos ali já desconfiavam que existiria algo na natureza humana ligado a uma agressividade, né? Algo de uma força, de ódio e de destruição. Algo que todo ser humano tem. E que teria aí, Freud
vai destrinchando uma relação profunda com os sentimentos de amor e ódio que compõem todas as relações humanas. Todas. A gente ama e odeia. A gente quer bem e quer ver o outro frito. Então, que é isso que faz parte do ser humano que responde essa pergunta, por que a guerra? Ou podemos substituir esse título, por que não a paz? Se a paz fosse um bem que a gente pudesse ter, por que a gente deseja todo ano a mesma coisa? Rapaz, você tá muito polêmico hoje. A gente vai aquecer o coração, né? Uma noitezinha assim para dar aquela energizada. Então acho que da nossa perspectiva, já agora afirmando, eu pelo menos entendo que a paz é um conceito virtual, né? Assim, ilusório. A gente nunca tem uma paz duradoura, ela é sempre temporária. Sim, entra naquela questão que às vezes a gente fala também sobre, eu sei que não é o tema da live de hoje, mas cabe a felicidade, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa se a pessoa é feliz. Bom, eu não concordo quando a pessoa me responde que é feliz, porque não existe ninguém que é feliz. A pessoa está feliz em determinados momentos da vida. Assim como o se sentir em paz também, em alguns momentos sim, outros não, mas viver em paz é possível. E a nossa pergunta do título é ligada à criatividade, que é um ponto fundamental e que também a maioria das pessoas entendem como um bem. Olha lá, a pergunta da minha mãe ali. Quer dizer que eu não posso ter desejos antes, e querer paz. Ela está querendo algo confirmando isso? Ou é a mesma pergunta que apareceu ali? Não, acho que é a mesma pergunta. Na verdade, eu apontei para o comentário acima. É que ela tinha falado assim, a paz é um bem. Sim. Mas aí é que tá, né? Se a paz é um bem, a criatividade também é um bem, como ter os dois? Imagina uma agência de publicidade tendo uma reunião de diretores de criação, pessoal do marketing, pessoal do atendimento, e eles têm que definir a nova campanha da água. Água marca A. Todo mundo tranquilo, suave, na paz. O que você pensou pra gente fazer? O outro fala, não pensei em nada não, tô aqui relaxado. Você tá encarando no baiano aí, é isso? Eu não sei, eu tô tranquilo. Tu imagina uma reunião de publicidade assim? Eu não consigo, eu adoraria assistir, porque eu duvido que exista. Bom, o neurologista Leandro Teles, ele diz que a solução criativa, ela flora quando conseguimos driblar os caminhos do raciocínio lógico. Escapamos do óbvio e alcançamos uma visão alternativa, diferente. Então me faz pensar que a criatividade ela se faz presente justamente quando não estamos em paz. Então, inclusive, o que eu acho interessante, que isso quem me trouxe foi até um paciente, ele falou que em algumas empresas nos Estados Unidos não se faz mais reunião sentado. As reuniões são em pé, para que elas durem menos e as pessoas sejam mais objetivas nas suas falas. Porque eu particularmente odeio reunião, sempre odiei reunião. Acho que sabemos 70% de uma reunião é perda de tempo, porque as pessoas falam de tudo menos do que era para falar e marcam reuniões para poder falar daquilo que não falaram naquela reunião. E isso para mim é algo de explodir minha cabeça. Então, acho interessante pensar nessa objetividade e na pressão que se faz a partir do momento que você, por exemplo, tem uma reunião em pé ou tem um prazo muito curto, como nós brasileiros adoramos. Se é para amanhã, a gente vai fazer amanhã. A gente não vai fazer hoje. Por que funciona? Por que a criatividade demanda desse quase afunilamento ali? Você não tem mais para onde sair, você tem que ter o pulo do gato. Por que com o tempo, com paz, com tranquilidade, a criatividade não funciona do mesmo jeito para a maioria? Pode ter um ou outro até que funcione. Tem comentário aqui, aí? Da Simone Terra de novo. Paz não é satisfação. Paz não é felicidade. Quando busco em mim um sentimento de paz, só acho aquele soninho depois do gozo. É uma ausência,
uma morte com vida. É um transe, depois da transa, não é isso? Porque, de fato, é isso, né? O estado de gozo, e Lacan usa esse termo gozo, especificamente vinculado a essa ideia, Simone, e você sabe disso, acredito. O estado de gozo, né, ele é um estado de satisfação plena. O que é infeliz é que dura tão pouco. Por isso que essa paz, ela dura também mais ou menos esse tempo aí, né? Porque, claro, é possível alcançá-la, só não tem como fixar nela. Ou é bem difícil, né? Mas é muito boa essa paz. Mas que, dentro de uma leitura psicanalítica, é uma satisfação, né? É Sim. Quando você... o desejo e o objeto se encontram, né? De forma satisfatória e plena, gera-se gozo. Então, pensando nesse viés, a paz está ligada à satisfação? Claro que cada um vai dar um nome diferente. Vai ter gente que vai meditar, fazer yoga, fazer tai chi, fazer relaxamento, vai nadar 10 km, correr 100. Cada um é o que cada um é o que define a sua paz. A Simone está dizendo que o gozo não é paz. Paz é o que vem depois do gozo. Então separa aí, Simone, orgasmo de gozo. Porque dentro do olhar da psicanálise são coisas... você está certa, mas é gozo o nome que a gente usa, entende? Sim. O estado que se fica após o gozo é gozo. Para nós, não precisa concordar. É um gozo depois do orgasmo, né? Depois que o corpo termina, a psique relaxa, né? Nossa pulsão, nossa libido vai a zero. E a morte. Por isso que toda a sexualidade está vinculada à morte. Eu também achei uma coisa aqui legal. A criatividade também pode surgir de uma atitude hedonista, já que não são mais necessários comportamentos para a sobrevivência. A variabilidade comportamental humana está pendente para a supervivência. Ellen Ximenes, na dissertação de mestrado dela em Lisboa, sobre as bases neurocientíficas da criatividade, o contributo da neurociência no estudo do comportamento criativo. Eu achei sensacional isso daqui, porque a gente descola do campo das necessidades. Sim. Que tem tudo a ver quando a gente fala de linguagem, de ser humano, de relação social, né? A gente não convive hoje somente por uma via da sobrevivência ou da necessidade. A gente já ultrapassou isso há muito tempo. A gente hoje busca, usando o termo que ela usou, não a sobrevivência, mas uma supervivência. Sim, na verdade, a gente estava conversando um pouco antes sobre a questão da criatividade, mas com um olhar mais amplo, né? Eu estava te falando sobre o quão a gente utiliza a criatividade para o nosso trabalho enquanto amotiva, seja nos textos, seja nas lives, seja em desenvolver uma arte. E aí eu fiquei pensando que a criatividade, por mais que ela inicialmente seja uma coisa pessoal, na verdade, a partir das suas experiências, das suas vivências, de todo o material de vida que você tem, ela deixa de ser criatividade se não tiver o crivo da sociedade. Se a gente pensar aí em, por exemplo, fazer um bolo. Pode ser para você, de repente, inventar uma nova receita e ser o bolo. Mas para a sociedade pode ser apenas um bolo a mais que foi feito. Então, você criar algo, mas que não passe por esse crivo da sociedade, que não tenha a chancela, será que não acaba sendo só mais um ato feito? É uma boa. É porque eu acho que, de alguma forma, a gente sempre busca por legitimidade. Em tudo, né? Até profissionalmente, né? É bom quando alguém diz que você é o psicólogo ou o médico. Esse artigo definido faz uma diferença enorme. Então, a gente busca esse reconhecimento. Mas a gente sempre vai ter aí um campo do impasse, né? Até que ponto é necessário e importante o reconhecimento do outro,
e até que ponto é necessário simplesmente a minha convicção pessoal. Sim. E também quando isso se torna perigoso, porque alguém que se acha o máximo e não é tão legal. Sim. Eu acho que a gente também entra no campo das criatividades pessoais e voltadas para um determinado tipo de trabalho, e aí a gente acaba tendo caminhos diferentes. Eu vou voltar no Leandro Teles, que é o neurologista, que ele fala sobre as 5 premissas para ser criativo. Ele fala do direito ao erro, e concordo, pelo menos eu concordo plenamente com ele, porque ele até fala assim: se eu fiz errado, eu aprendi mais uma maneira de não fazer. Fugir do óbvio leva a territórios mais perigosos, mas também mais férteis. E eu trouxe um exemplo, que talvez muitas pessoas conheçam, que é o exemplo daqueles papeizinhos chamados post-its. E que esses post-its eles foram criados a partir de uma pessoa que se permitiu o erro. Foi o desenvolvimento de uma cola, no qual deu errado. A pessoa que inventou foi o Spencer Silver. E aí a cola não colava direito. Então para que serve uma cola direito? Posterior a ele, e aí não tinha a pessoa que desenvolveu, mas foi criado os post-its justamente porque a cola não colava direito. Então aquilo passou a ter uma utilidade de algo que você precisasse de repente ter um recado e que facilmente depois você tiraria dali. A segunda premissa é mudar a visão do problema. Se quer ver que ninguém viu, você precisa olhar as coisas como ninguém ainda olhou. A terceira, conhecer os caminhos já trilhados. Isso é muito importante para que seja criativo. Porque não é fácil fugir do lugar comum se não conhecemos o lugar comum. Dar liberdade ao cérebro. Eu nem trouxe nada para essa premissa, porque na hora eu preferi falar justamente do que eu acabei de dar como exemplo agora. E vou utilizar os nossos textos, que são recortes de nossas vivências diárias. Eu tenho o hábito de escrever toda sexta-feira e o Bruno terça-feira. Então, ao longo do nosso cotidiano, a gente acaba dando liberdade ao nosso cérebro o tempo inteiro. Outro dia eu estava escrevendo e uma colega disse para mim: caramba, Rafa, você pegou aquele trecho do vídeo sobre empreendedorismo que a gente estava assistindo no outro dia. Sim, porque o cérebro voa, os pensamentos eles vão voando, e é isso, a gente precisa dar liberdade para que a criatividade ela aconteça. E por último, entenda e use a intuição. A intuição, na verdade, é um raciocínio dissociado da linguagem. Muitas pessoas apontam a intuição como algo às vezes espiritual ou algo desse tipo. Não. Até porque o hemisfério esquerdo do cérebro ele trabalha o campo da linguagem, e o hemisfério direito a intuição, através do inconsciente, as memórias profundas. Então, quis trazer essa contribuição do Leandro Teles, que é um neurologista que traz essas premissas, e eu achei muito interessante. Eu concordo, eu acho que é por aí sim. A Simone fez um comentário aí que eu não consigo ler daqui. Vamos lá. Quanto à criatividade, na metalinguagem literária, a paz e felicidade são improdutivas, e a dor, o conflito que leva à criação estética. Eu concordo. Eu acho que mais o conflito até do que a dor, porque algumas dores podem paralisar, né? Se a gente pensar em casos como depressão. Sim. E ouvindo tudo que o Rafael falou, eu fiquei lembrando muito sobre a relação de criatividade com fantasia, a capacidade de fantasiar, que é uma coisa que a maioria das crianças tem.
né? Tirando aquelas que têm algum tipo de deficiência neurológica, comprometimento. Mas o que muda é que as crianças têm, e ao crescer a gente vai colocando realidade, lógica, isso vai sendo diluído e quase se perde, né? Só que quando a gente olha para a capacidade de fantasiar, é uma capacidade que está super ligada à liberdade ao cérebro, né? Do cérebro, de você não estar preso a uma lógica de que elefante não pode voar porque ele é muito pesado, e aí tem a gravidade, blá, 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 chato pra caramba. Mas que a gente precisa saber na vida adulta. Mas quando a gente é criança, a gente não sabe disso, não precisa saber disso, e a gente tem a liberdade de imaginar o que quiser, como Dumbo. Sim. Então a fantasia é libertadora. Já dizia o Winnicott, né? Exatamente, porque o Winnicott ele usa a criatividade como um conceito de saúde e de tratamento, né? Eu vou trazer a contribuição de uma experiência profissional que eu tive num projeto chamado Projeto Brincante da UFRJ, era um projeto de pesquisa que tinha como intuito o brincar para amenizar a dor. O trabalho era executado dentro do IPPMG, que é o Hospital de Puericultura da UFRJ, e a ideia é que a gente atendesse essas crianças, grande maioria em tratamento do câncer, e a gente se policiava a todo momento em não direcionar, e sim deixar a capacidade criativa da criança solta, a fantasia. Então nós éramos chamados, as pessoas que participavam do projeto, como sujeito brincante, justamente porque nós ali éramos ferramentas para que essas crianças pudessem trabalhar a fantasia e a criatividade. Então, por exemplo, se a gente pegasse lá uma determinada roupa azul e a criança dissesse pra gente que aquela roupa azul era a fantasia do super-homem, aquela roupa azul iria ser a fantasia do super-homem, sim. Então eu penso que como é saudável isso, né, segundo o Winnicott, para as crianças inclusive, e a capacidade criativa das crianças, como se isso não fosse perdido, como você falou, na vida adulta, que acaba tendo que colocar as realidades dentro da cabeça das crianças. Bom, como isso seria saudável eternamente, talvez, né? E o Winnicott ele usa um conjunto de ideias que são interessantes, né? Ele fala de objeto transicional. Porque parte de tudo que a gente está falando tem como base a infância. Principalmente o momento em que a criança começa a perceber que ela é diferente da mãe, diferente do pai, que ela tem momentos em que ela fica sozinha. E aí ela começa a ter a fraldinha para ela poder brincar, o travesseirinho. Ela cria um objeto de transição até ela ficar um pouquinho mais segura com ela mesma. Lacan usou esse conceito para falar de objeto A. O objeto A é A porque poderia ser objeto N, como a gente usa aqui, né? N coisas, objeto N. Sim. Qualquer coisa pode entrar no lugar de objeto, qualquer pessoa. E isso tem tudo a ver com desejo, porque volta para a nossa questão com a paz. A partir do brincar, a criança consegue fazer com que seu desejo flua. A partir da imaginação e da fantasia, ela consegue simbolizar as suas angústias, os seus medos, o monstro embaixo da cama, o monstro dentro do armário, ou o amigo imaginário que ela vai lá e conversa e diz como ele é, ou então a fantasia que ela teve de que o cachorro falou com ela, e seja lá o que for. É uma forma de lidar exatamente com a ausência de paz. E a hora que a gente poda a fantasia, a gente só deixa o outro sem paz. Então fantasiar é um ato extremamente saudável e prazeroso. Claro, a gente tem sempre que tudo em excesso é prejudicial, mas é um ato que envolve a capacidade imaginativa. E imaginação tem a ver com a capacidade de criar imagens independente delas existirem. Ou seja, você pode usar isso para imaginar uma pintura, uma decoração, uma roupa em você mesmo. Você olha na loja lá e fala, pô, será que vai ficar bom em mim? Você precisa exercitar a imaginação para se identificar com aquela roupa. E tudo mais. Imaginar uma rota que você vai fazer para chegar da sua casa até o seu trabalho. A criatividade a gente usa ela quase que o tempo todo.
Só que nem sempre com ideias extremamente originais que a gente vai sair por aí contando para todo mundo. Mas simplesmente existir já é um ato criativo. A gente está falando bastante sobre psicanálise. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha sobre a criatividade relacionada com a associação livre? Cara, você falou de intuição, né? Eu entendo que intuição nada mais é do que nosso inconsciente trabalhando. Quando a gente acha que lembra, acha que sabe, já ouviu falar, essa estranheza familiar, ela é o nosso inconsciente fazendo as associações. E a base da associação livre é simplesmente você entrar em contato com isso. É sair do campo racional, quadrado, fechado, em que tudo tem que ter lógica. Eu não posso sentir o que eu estou sentindo. Eu não deveria pensar o que eu pensei. Cara, só fala. Fala e vê para onde isso te leva, porque certamente você tem muitas respostas que você se nega a ouvir. E deixa os atos falhos trabalharem. Que é um ato extremamente criativo também, né? Sim. O ato falho é extremamente assertivo. Cara, eu vou trazer aqui, a gente estava falando também sobre isso um pouco antes, sobre essas teorias da psicanálise, né? A associação livre, o ato falho, o inconsciente, e tem o complexo de Édipo, e na verdade é uma coisa que quando a gente estava falando de paz, eu trouxe isso e tive vontade de dividir com vocês. Édipo vem do grego oidipus, que significa aquele que tem os pés inchados. Quem tem os pés inchados, na visão do grego, freudiano lá, anda tropeçando. Nós somos atravessados pelo complexo de Édipo o tempo todo. Então, pensando nisso, nós atravessamos a nossa vida com o mancar. E às vezes até num duplo sentido, né? O mancar do andar mancando, mas em dar mancadas. Como viver em paz dando mancadas quase que constantemente? E que eu acho que não quer dizer que a gente tenha que viver sofrendo. Veja bem, não é uma apologia ao sofrimento, mas é um reconhecimento de que boa parte da ideia de paz ela surge de uma romantização da dor. Sim. Ou de uma idealização de um tal lugar em que aí sim eu vou atingir uma paz em que não terei mais conflitos. Boa parte da paz é idealizada. A hora que a gente tira a idealização e a gente entende que tem momentos em que você está mais tranquilo, momentos que você está mais satisfeito, momentos que você está mais tolerante ou até mesmo paciente, são momentos. E pode ser que amanhã você não esteja. Aí você entra num campo em que você está se reconhecendo um pouco mais enquanto humano. Eu acho muito curioso que muitas pessoas próximas, em que a gente acaba conhecendo um pouco mais, ao falar sobre me deixa que eu estou em paz, eu percebo muitas vezes esse me deixa que eu estou em paz uma fuga de algo, e que na verdade isso eu não vejo nada de paz. É o famoso eu não quero saber. Porque, veja bem, eu conheço, já atendi várias famílias em que um dos sistemas de defesa é eu não gosto de conflitos. Lá em casa ninguém briga. Quando começa uma briga eu já dou um jeitinho de apaziguar. Isso de fato é apaziguar? Isso de fato é tornar a relação mais harmoniosa? Ou isso é o famoso cala-boca? Que na verdade adia-se problemas, né? Eu costumo utilizar a analogia do pote. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Não coloca em outro lugar, não esvazia aquele pote. Uma hora vai transbordar. É o que eu mais ou menos estou ouvindo você dizer. Sim. A maioria das pessoas buscam paz como forma de adiar enfrentamentos. Porque enfrentar algo não é uma atitude pacífica. Enfrentar, né, vem de frente, olho no olho. E a maioria das pessoas morre de medo de falar olho no olho. Ao mesmo tempo que sentem uma carência enorme de não ter com quem conversar que possa olhar no olho. A questão é quem está desviando o olhar, né?
As nossas eternas... A Evelyn fez um comentário longo. Quando nos deparamos com uma situação difícil, se, com base na plena consciência dos benefícios e malefícios de qualquer uma das ações possíveis e suas consequências, encararmos a situação, então nossa mente não é perturbada. E isso é paz interior de verdade. O que você acha? Cara, eu acho que é uma visão muito pessoal dela e que eu... Você não quer se comprometer. Ele tá querendo sair pela tangente, ele tá na manteiga. Deixa eu ler de novo. Isso é fuga, é ganhar tempo. É isso aí. Lê em voz alta, porque o pessoal quer ouvir. Vamos de novo. Quando nos deparamos com uma situação difícil, se, com base na plena consciência dos benefícios e malefícios de qualquer uma das ações possíveis e suas consequências, encararmos a situação, então nossa mente não é perturbada. E isso é paz interior de verdade. Não, vamos lá. Eu acho que eu penso de forma parecida também. Eu acho que o que eu estou ouvindo a Evelyn falar é que, de alguma forma, mesmo que numa situação conflituosa, você acaba dando ouvidos a si próprio. Você vai encarar independente da consequência. Eu não acho que é isso que ela disse, não. Não? Ela está falando de então... ter consciência dos benefícios e malefícios. Peraí, com base na plena consciência dos benefícios e malefícios de qualquer uma das ações. Existe isso? Ter plena consciência de alguma coisa? Acho que eu pulei essa parte, então. Não, o que eu tinha entendido é encarar uma situação conflituosa, mas tá. Não. Eu acho que... E veja bem, aqui é um espaço para discordância, por isso que motiva debate, não motiva concordância, né? Veja bem, eu acho que há uma grande diferença entre saber e apostar. Saber 2 mais 2 são 4, e dentro da nossa relação normal com a matemática, isso não vai mudar. Eu sei. Apostar eu quero mudar de emprego. Vai ser bom para mim? Rapaz, eu passei por essa aposta um tempo atrás aí. Não existe consciência plena sobre o futuro, porque o futuro não existe. Você só pode ter consciência plena sobre o que passou. E você pode falar, pô, foi uma cagada que eu fiz. Agora você tem consciência plena. Até você chegar lá, é só aposta, é só desejo, é investimento naquilo que você acredita. Então, se você depender de uma consciência plena para fazer algo, você provavelmente não está sendo corajoso, não está sendo ousado para apostar no seu desejo. E se a sua paz depende de saber para viver, acho que você não tem paz. Mas consciência plena dos benefícios e malefícios está um pouco controverso. Você acha? Ter consciência plena é ter a consciência de algo específico. Então, eu acho que de benefício... Ou seja, você quer comprar um carro e você sabe que ele tem a vantagem de ser econômico, mas você sabe que ele é um carro muito baixo e vai arrastar nas estradas. É uma consciência plena de dois valores e você pondera entre o que é melhor e o pior. É escolher entre o bom e o ruim. E o que é fácil na vida escolher entre o bom e o ruim. O que é difícil é escolher entre o bom e o bom, ou entre o ruim e o ruim. Aí que o bicho pega. E por isso que a maior parte das nossas decisões, ou pelo menos as mais valiosas, como ter um relacionamento amoroso, um trabalho, ou ter um filho, é uma aposta, porque você não sabe o que vai acontecer, por melhor que seja seu profissionalismo, seu relacionamento, ou sua visão de educação. Você não sabe quem vem, você não sabe como você vai ser amanhã, você não sabe. Não é uma relação de saber, é uma relação de apostar. E por isso que essa paz que depende de um saber, ela é igual a sofrer. Você vai viver constantemente saindo dessa paz. Sim. Então, assim, veja bem, Evelyn, talvez não tenha sido exatamente isso que você quis dizer, mas eu acho importante pegar esse ponto para repercutir. E, acima de tudo, colocar que viver a gente só sabe depois. É depois de feito que a gente pode avaliar. É depois de casado, é depois de comprado, é depois de trabalhado, é depois de dito que a gente fala,
não devia ter falado, mas já foi. Inclusive se tornam materiais para a nossa futura criatividade. Esse é o ponto. Uma pessoa que só faz o que sabe, não tem como ser criativa. Alguns teóricos, e um deles é o filósofo John Dewey, ele fala sobre a produção criativa versus resolução de problemas. E eu li isso em muitos lugares diferentes. Esse olhar da criatividade relacionado à solução de problemas, resolução de problemas. Mas eu também, ainda mantendo o filósofo John, ele fala sobre criatividade e inteligência. E, segundo o que ele mesmo expõe, ele tem dificuldade, meio que segundo o que ele escreve, né? Quase que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, alguma coisa assim, ele relaciona, ele não consegue fechar se a inteligência depende da criatividade ou a criatividade depende da inteligência. Eu achei bem interessante. Interessante. Confesso que em algumas coisas eu faço umas discordâncias, eu anoto, coloco meus pontos de vista, mas esse eu confesso que eu fiquei paralisado, porque eu tô pensativo em relação a isso até agora. Depende do que cada um entende por inteligência, né? Aí eu consegui trazer alguma coisa, porque aqui, segundo ele, a inteligência é medida da capacidade cognitiva de adaptação de uma pessoa para adquirir e aplicar conhecimentos. Já a criatividade é uma habilidade que pode permitir uma melhor adaptação. E aí, pensando aqui, a gente está a todo momento se adaptando na vida. Eu acho que por isso ele fala assim, do tipo, a criatividade depende da inteligência, a inteligência depende da criatividade. É porque, claro, eu não sei exatamente, né, o que ele está usando como pressuposto, mas usando a minha bagagem, a minha visão, eu tenderia a apostar mais que a criatividade vem antes, como condição de uma inteligência. Porque se a inteligência for avaliada só pela capacidade de tirar 10, você está falando de uma capacidade de reprodução. Sim. Né? É um excelente copiador. É uma Xerox, nota 1000. Mas a criatividade é a capacidade de ir além da Xerox e de produzir algo um pouco mais original, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na nossa dinâmica escolar hoje, ela é muito pouco criativa ou que estimule a criatividade. Perguntar para alguém, em que ano o Brasil foi descoberto? 1500? Não tem nada de criativo ou que estimule uma criatividade. Perguntar, realmente o Brasil foi descoberto em 1500? Aí você está colocando uma questão. Eu fui ousado aqui. Quando você está falando, eu acabei lembrando do que a gente falou ainda agora sobre a criança, a infância. E a criança, ela ainda tem toda uma vida para se desenvolver. E aí a gente falou da fantasia ligada à criatividade. Então, será que a criatividade e a fantasia não viria antes da inteligência? E aí eu faço essa ligação, essa relação dos três, meio que a fantasia vai dando lugar à criatividade e que acaba se desenvolvendo na inteligência. Eu acho que a única coisa aí que eu acrescentaria é a realidade no meio. Sim. Porque eu acho que a inteligência é exatamente o uso da criatividade e da fantasia para modificar ou se adaptar à realidade. Na minha humilde visão, gente, só um ponto de vista. Sim, eu fui ousado aqui de pensar sobre o que eu li, o que porque você se falou. A gente for pensar nesse equipamentozinho aqui, né? E a gente for pensar em Graham Bell, que inventou o telefone, inclusive com o apoio de Dom Pedro II, porque ele estava jogado às traças na exposição lá que ele estava em Nova York, ou nos Estados Unidos. Foi Dom Pedro que deu uma moral pro cara. E a gente vê onde a gente chegou. Cara, isso é uma adaptação da realidade. O cara inventou um telefone lá, você conseguir falar com alguém à distância, e a coisa foi evoluindo, até que alguém, Steve Jobs, pegou e juntou várias coisas em um. E essa foi a sacada dele, né? Foi adaptar, usando a fantasia, a criatividade e o componente da realidade, a inteligência para adaptar e modificar essa realidade. Então, na minha concepção, é a criatividade e a fantasia enxergando a realidade na qual você está inserido. Sem paz. Sem paz, angustiado.
Pensa no engenheiro de produção da Apple, que tem que lançar iPhone todo ano. Você acha que esse cara tem paz? Ou um cara que trabalha numa empresa como Volkswagen ou Mercedes-Benz, o cara que trabalha no chip de potência do motor lá, o engenheiro mecânico. Você acha que esse cara tem paz? Você acha que esse cara é infeliz? Rapaz... A ausência de paz não tá ligada à infelicidade? Não, eu acho que tá ligada a uma puta felicidade. Pra mim, não pra todos. Eu sou extremamente feliz quando eu estou inquieto, criando, pensando, bolando coisa. A hora que eu tô assim... Tem nada que me dê mais angústia do que o diga. É porque, agora que você falou disso, né? Quando eu crio algumas coisas, eu preciso de um depósito. Aí eu uso o Messenger e mando tudo pra ele, pra arquivar lá. Sim. Mas de qualquer forma, a gente já está caminhando para o final, a conversa está indo aqui. Agradecemos como sempre a participação de vocês, pedimos desculpa por qualquer excesso da nossa parte, mas a ideia é polemizar. Sim. Bom, eu acho que foi um tema bem diferente, espero que as pessoas tenham gostado, porque a ideia é justamente essa, é trazer coisas diferentes, polemizar, para que a gente pense um pouco fora da caixinha. Esse é o grande intuito do projeto Motiva Debate, Motiva Convida, é trazer assuntos que a gente consiga agregar a nossa bagagem da psicologia, ouvindo um pouco das pessoas que não são da área, ou até são também, mas que a gente possa debater e agregar isso aí um ao outro, porque a gente também aprende com as contribuições de vocês. Então pelo menos o meu recado é que assim, a paz que a gente costuma dizer, principalmente em final de ano, eu particularmente não gosto e dispenso. Porque eu não sou criativo em paz, eu sou criativo na angústia, eu sou criativo quando algo me incomoda. E se a gente analisar historicamente, grandes compositores fizeram suas melhores músicas quando estavam extremamente angustiados. Se a gente pensar na ditadura e Chico Buarque, ou pelo menos nas músicas, não precisa nem ser Chico Buarque, pega as músicas da época da ditadura e você vai ver que só tem não, mas a maioria é brilhante, exatamente porque tinha um alvo que angustiava. Se a gente compara as letras hoje, são um pouco diferentes, mudaram os objetos, mudaram-se os pontos de angústia, o que também tem o seu lado bom, se diversificou, se ampliou, se colocou mais coisa em debate, mas tudo que a gente expressa, desde o nosso texto, a musicalidade, as artes, ao mesmo que a gente decide falar no elevador, é porque nos angustia, não é porque nos traz paz. Então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez a gente pede, na verdade a gente nem pediu hoje, para que as pessoas nos sigam lá façam a inscrição no YouTube, www.youtube.com/motivapsi. Curtam a nossa fanpage no Facebook, né? Que é Motiva Consultoria para Psicólogos. Se você já está no Facebook, tem que procurar pelo nome completo, Motiva Consultoria para Psicólogos. Quem não está, aí é facebook.com/motivapsi. Então tá, gente, uma boa noite, agradeço a todo mundo, um bom restinho de semana para vocês e para ele eu desejo muita angústia. Muito obrigado, gente. Neinha, por exemplo, tá com saudade, eu tenho que te visitar, né, Neinha? Também tô com saudade de você, até porque Neinha recebe com banquete, uma coisa espetacular, eu tenho que ir lá, gente. Tchau, gente, boa noite. Opa, peraí. Vamos, boa noite. Obrigado, a Simone está agradecendo, boa noite, meninos. Obrigado por entrar na minha casa, o Chromecast funcionou e pensamos juntos. E eu agradeço. Tchau, gente, compartilhem, tá? Beijos.